deputados estaduais devem eleger nesta terça-feira o presidente da Assembleia Legislativa. Na verdade, tudo indica que é uma reeleição. O Antônio Andrade, atual presidente, construiu um consenso em conjunto com o Executivo e tem o apoio, será a chapa única, né? Então ele deve ser reeleito aí presidente do Legislativo para mais de 2 anos. Detalhe, esse novo mandato só começa em fevereiro de 2021. Ou seja, ele já conseguiu agora, com 6 meses de antecedência, a reeleição para um mandato de 2021 a 2023. Né? Então, ele fechou a legislatura como presidente do Legislativo Estadual. Né? Então, assim, na verdade, essa eleição em julho foi um casuísmo aí, criado pelo ex-governador Carlos Gaguinho, naquela época de cassação de mandato de Marcelo Miranda e aquela coisa e tal. E se manteve essa forma, esse formato, né, que é inclusive inconstitucional, porque na Constituição fala em todo 1º de fevereiro, né, do início da legislatura e na metade da legislatura a eleição do presidente da Assembleia. Mas aí, por norma interna, né, por uma normativa interna, o Legislativo modificou isso, ou seja, alterou a Constituição sem proposta de emenda constitucional. Então, uma ilegalidade que continua aí, que ninguém questiona, e a democracia está aí, não é verdade? Bom, então, Antônio Andrade deve ser reeleito presidente do Legislativo hoje. O Antônio Andrade tem feito um trabalho considerado competente no Legislativo. Ele mantém o Legislativo enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal, conseguiu formar um grupo unido ali na aprovação de matérias. Ele limpou a pauta, ele não está deixando o projeto de um ano passar de uma legislatura, de uma sessão legislativa para outra sessão legislativa. Então, em síntese, ele tem feito a obrigação, o dever de casa, né? E politicamente, ele, como é aliado do governador Mauro Carles, ele tem dado suporte ao governador Mauro Carles aí, nesse governo dele, e até o Mauro Carles sair para ser candidato ao Senado. Tudo indica que assim ele fará. Então, o Antônio Andrade tem dado essa tranquilidade ao Executivo, porque se o Legislativo quiser atrapalhar o Executivo, ele atrapalha. Carles sabe muito bem disso, o que ele fez, Mauro Carles, no governo Marcelo Miranda, né? Então, o Mauro Carles terminou no governo Marcelo Miranda, ali no 2017, sendo o primeiro-ministro aqui do Estado, né? Porque o governo mandava projetos para o Legislativo e Carles, como tinha ascendência sobre os demais deputados, aprovava o que queria, né? Modificava, inclusive, projeto executivo, como é o caso, por exemplo, desse empréstimo aí, né? O Marcelo Miranda elaborou a proposta de empréstimo da Caixa Econômica Federal e o Carles fez o que quis com esse empréstimo, né? Mudou a destinação do empréstimo, dividiu o empréstimo para os municípios, né? Então virou, na verdade, o centro das atenções e terminou sendo ele a força política mais forte na questão daqueles empréstimos, né? Porque os prefeitos passaram a ver em Carles a perspectiva de poder. Ou seja, já que ele alterou a lei de Marcelo Miranda, e Marcelo Miranda não vetou, não aceitou, né? Na verdade, ele já estava com esses problemas políticos no governo, então ele aceitou calmamente, ou sem nenhuma reação, as alterações que o Mauro Carles proporcionou no projeto de lei do Executivo. Então, eu só estou citando isso para dizer que, se o presidente da Assembleia quiser, ele coloca problemas para o Executivo, porque, no final das contas, a questão vai lá para o Legislativo, né? Vetar, manter o veto ou não. Eu cito até um caso específico aí de Mauro Carles. Na época do governador Marcelo Miranda, o Marcelo mandou ali para o Legislativo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, colocando ali que o governo poderia remanejar 30% do orçamento, ou seja, podia fazer mudanças aí entre rubricas, 30%. O Carles reduziu isso aí lá dentro da Assembleia para 10%. E aí o que aconteceu? Em seguida, aí o Marcelo Miranda vetou essa mudança, né, vetou, e votou o veto para a Assembleia aprovar ou derrubar o veto. Né? O que aconteceu? Logo em seguida, o Carles assumiu o governo no lugar de Marcelo e, evidentemente, não colocou o veto em votação, porque senão ele ia governar com os 10% que ele queria que Marcelo governasse.
Então ele passou a governar com os 30% que ele tinha vetado de Marcelo, né, que ele tinha modificado, e não mudou. Então, e a Assembleia não apreciou esse veto. Fechou o ano, a Assembleia não apreciou esse veto. Então, são coisas que acontecem ali no Legislativo e que Antônio Andrade tem administrado conjuntamente com o Palácio Araguaí, com Mauro Carletti, essa questão, e sem maiores problemas. Ontem, os deputados aí da bancada congressista fizeram uma sessão aí de debate sobre a questão da educação, do retorno das aulas nas escolas municipais e estaduais. Olha, primeiro é o seguinte, que a bancada federal entrar no meio do trabalho da Secretaria de Educação Estadual é no mínimo assim, ainda mais em época eleitoral, sim, não é aconselhável, na verdade, porque o governo já tem a sua Secretaria de Educação, que já está em contato com as Secretarias Municipais de Educação e com as empresas, né, os donos de escolas particulares, estão administrando isso aí. Até o momento não tem tido tanto problema nesse aspecto, não é? E a bancada, de última hora, a bancada decide discutir isso, jogando um pouco de culpa no governo sobre a atual situação, no mínimo, incongruente, né? Porque os deputados federais e senadores ficaram calados até agora, né? Na questão da pandemia, né? Então, e agora tocam nessa questão da educação. Evidentemente que o governo do estado não vai abrir, assim, atabalhadamente as escolas municipais. Tanto que eles têm um grupo aí, tem um conselho, o governo criou um conselho aí da pandemia no mês de março ainda. Esse conselho está aí funcionando. Evidentemente que tem dificuldades financeiras, né? Dificuldades de logística e tal, mas está funcionando e está aí a justiça, inclusive, está concordando com essas decisões do governo no setor, né, no setor da pandemia. Então, complicar isso é causar mais problemas para a população. Uma questão que o governo até então está, pelo menos por enquanto, administrando de forma adequada, não suficientemente, mas de forma adequada essa situação. Agora, a bancada é interessante, a bancada. Ela reclama, por exemplo, que lá nos municípios, nas escolas não tem computador, coisa e tal. Olha, se você pegar as emendas individuais dos parlamentares do Estado de Brasília, 90% é para saúde e infraestrutura. Ou seja, em 2019, por exemplo, de 347 milhões de emendas colocadas ali, só o deputado federal Carlos Gaguin colocou emendas para a educação, 150 mil. Há uma emenda de bancada de 60 e poucos milhões. Tem uma emenda de bancada, né? Que deve ser desses ônibus aí. Mas, emenda individual, apenas o deputado Carlos Gaguin colocou 150 mil para a educação. O governo faz uso, pela falta de recursos, faz uso, como a maioria dos estados, dos recursos do Fundeb para pagar servidores da educação, professores. Inclusive, nesse novo projeto do Fundeb, que a professora Dorinha é relatora, esse percentual de recursos do Fundeb para aplicar no pagamento de salário do professor vai para 80%. Então, veja bem, não sobra dinheiro para investimento da educação. Não se viu, por exemplo, os deputados e senadores colocando emendas individuais para o governo comprar computadores para os municípios. Pelo menos nesse orçamento de 2019 não tem o que está em curso. Não tem. Né? Não tem. E ele já tem até dificuldade para tirar esse dinheiro de lá, porque de 347 milhões que os deputados e senadores empenharam no ano passado, apenas 140 milhões eles conseguiram retirar. Ou seja, menos de um terço dos recursos eles conseguiram retirar do governo federal, ou seja, repassar para o Estado, pagar, liquidar e pagar. 140 milhões de 327 milhões. Então, há muita dificuldade de ambos os lados. De forma que você criar mais um problema nesse momento, atacar o governo nesse momento, na questão da pandemia, usando para isso a questão de educação, do retorno das escolas, de problemas no retorno dos alunos da sala de aula, é aumentar o problema. Não que o debate não seja proveitoso. O debate é importante sim, mas não sobre esta régua que tudo indica, como aparenta aí, pelo que já se viu e já se leu, uma régua meramente eleitoral, que o Tocantins não precisa nesse momento, justamente agora, onde já tem mais de 220 mortos no estado e estão aproximando a 13 mil contaminados no estado do Tocantins, quase 5 mil em Araguaína. Um bom dia para você.